Olá, bem-vindos, você que está assistindo no gravado e você que está aqui conosco ao vivo. Hoje estamos conversando com a Marissa. A gente estava conversando com a Marissa sobre algumas reações que os animais têm tido em relação à ausência do ser humano durante essa pandemia. Então, nós nos recolhemos em nossos lares, né, fugindo, infelizmente, de uma pandemia mundial, que é o Covid-19, que em breve as vacinas já estarão distribuídas, isso será parte dos livros de história, e também a reação da natureza em geral, como os rios, os mares, então todo esse excesso, né, o ar, a poluição do ar, e ela citou também, ó, vai dar um exemplo para a gente também da camada de ozônio, então tudo isso que como reação, como consequência do comportamento do humano, das indústrias, né, da poluição em si, tudo isso com a nossa ausência, a natureza vem se recuperando. Maressa, vamos começar repassando um pouco do que a gente já falou, tá bom? Agora com um som melhor, qualidade de internet boa. Maressa, vamos começar contando um pouco sobre o que você citou que tem acontecido lá no epicentro da Covid, né, de Wuhan. O que aconteceu naquela região, como é essa região e o que aconteceu com essa retirada dos humanos, né, para dentro, uma retirada para dentro, né, esse recolhimento humano. O que aconteceu com eles lá em Wuhan, com a É, natureza? Wuhan, para quem não sabe, é a principal região industrial da China, né? Então é de lá que são fabricadas praticamente todos os importados que a China oferece. E com isso, por ser o epicentro e por eles terem feito uma incisiva confinação das pessoas, a gente viu que, por imagens satéliticas, que houve uma recuperação considerável assim, da camada de ozônio, da natureza, em vista aos anos anteriores, né? Então, essa baixa de gases poluentes fez com que a camada de ozônio desse um alívio, fez com que a natureza respirasse e pudesse se recompor. Então, fez grandes melhorias que isso acaba voltando para nós futuramente, né? Melhorias que a gente não imaginava, né? Eu tinha citado que Sim, ninguém tinha ouvido que haveria essa possibilidade. Então, realmente, porque ninguém poderia imaginar uma paralisação total das atividades humanas, né? Nesse caso, industriais, por tanto tempo, né? A gente fala muito tempo porque alguns países já estão aí em quarentena, quarentenados há 6 meses ou mais, mas se a gente sim. pensar em todos os séculos e séculos de poluição sistemática humana, é um pouco tempo. Eu acho que isso que nos surpreendeu, não foi, Marisa? Esse pouco tempo Sim, que a natureza precisou para se recuperar. sim, isso foi assim, para muitos um grande choque, uma grande surpresa, essa rapidez e essa fácil adaptação que a natureza demonstrou com esse confinamento, né? Foi uma coisa assim foi muito visível para um pouco curto de tempo. Sim, sim. Um outro fator também muito interessante que tem aparecido em muitas reportagens, né, são pontos turísticos que foram alterados, né? Então, o que que você tem para a gente de alguns pontos turísticos que nitidamente tiveram uma alteração devido à ausência do humano? A gente pode começar pelos canais em Veneza, né? Os canais que todo mundo gosta de tirar foto, né? E com isso, com essa baixa do turismo e com as pessoas recolhidas em suas casas, a poluição diminuiu tanto que a água clareou e era possível ver os peixes nadando ali, né? A água não se tornou potável, não é uma água que você pode beber, mas é uma água limpa que você consegue ver o que tem dentro da água. E trazendo aqui no Sim. Brasil, a gente viu nas praias, nas grandes praias brasileiras, a presença das tartarugas, os golfinhos, foi possível até ver tubarão em alguns lugares.
Não é que eles não estavam ali ou não pertenciam ali. Vieram, eles retornaram para os seus habitats naturais, que antes estava cheio de humanos. Sim, e essa questão do retorno, né? Você falou um pouco sobre os animais aquáticos, e aí eu vi uma reportagem agora há pouco, um pouco antes da gente começar, mostrando de alguém que estava num navio no Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil, e infelizmente Santos tem um vasto litoral, mas muito poluído, exatamente por causa do porto. Então, até mesmo frequentar as praias de Santos não é tão aconselhável, geralmente está impedido de entrar no mar por causa da poluição. E em Santos, um cardume enorme, quase 50 golfinhos, procurem isso no Google, a coisa mais linda, passando ali, bem no meio do canal do Porto de Santos, porque a gente não tem mais aquela movimentação tão grande dos navios, exatamente por essa questão da importação da China que chega aí pelos navios, né? Também, e de outros lugares também, a gente não tem toda a movimentação dos navios de turismo que saem, tanto turismo nacional quanto cruzeiros internacionais, eles saem do Porto de Santos, então a gente tem esse esvaziamento da presença humana e um retorno lindo da natureza, né? Se apropriando novamente desse espaço. A Gide Castro está te dando um oi, amiga. E a Miss Oi, Mariana gente. Duarte, no encontro, Mariana Duarte também mandando coraçõezinhos. Ela estava aqui antes e retornou. Muito obrigada por retornarem. Fala um pouco para a gente, Marisa, sobre a questão da ecologia, né? Então, a gente falava muito isso quando eu era pequena, era uma grande novidade. Então, eu lembro até hoje na televisão falando ecologia, quem gosta de assistir Globo Repórter igual meu pai. Então, tem muito sobre falar muito sobre isso. Mas o que é isso, né? Qual que é a nossa participação nessa relação com a natureza? É, eu gosto de colocar assim, que a gente precisa conhecer o conceito básico para construir uma linha de raciocínio. Então, o que é ecologia? Ecologia é o estudo das relações de interação entre humanos e meio ambiente. E aí, nesse estudo, a gente vai ver os pontos positivos, os pontos negativos, como que ocorre. Então, ecologia nada mais é que um estudo da nossa interação com a natureza, porque a natureza precisa da gente, a gente precisa da natureza e a gente está sempre interagindo. Sim. E nessa relação, eu também tinha falado antes, para a gente deixar aqui registrado, quando a minha monografia no meu TCC foi Água como Matriz Ecopedagógica, né? E aí eu trabalhei com a então coordenadora da Agência Ambiental da UNB, que é a Vera Alessa Catalão. E aí, nos meus estudos, eu estudei muito Edgar Morin, e ele dizia basicamente uma coisa que eu acho muito interessante, né, respeitando toda essa questão do criacionismo, mas trazendo um pouco o conceito realmente da ciência, da biologia, né, aí para agregar a nossa conversa. E ele dizia que ele dizia, né, mas está dito, está registrado, não está dito, né, que o planeta Terra é como se fosse um organismo vivo ele mesmo, né? Então ele mesmo tem todos os seus processos. Ele chama isso de Gaia, né? Desse planeta vivo com os seus processos, com toda a sua capacidade de renovação. E que então o ser humano ele era bem alarmista, né? Eu acho bem realista nesse sentido, né? A humanidade ela não alteraria o seu comportamento de uma forma substancial a ponto de que essa poluição, essa degradação da natureza retroagisse e que, então, de fato, o humano ia conseguir se exterminar do planeta Terra, né? Ele ia conseguir terminar com todas as suas fontes de sustento, sua sustentabilidade, ia realmente exterminar a humanidade, mas que não, como as pessoas falam muito isso, né? O planeta vai acabar. Não, o planeta não iria acabar, porque ele iria se renovar após essa saída. E foi muito interessante que, em escala bem menor, foi isso que aconteceu. Sim. A gente se retirou para dentro das nossas casas e, de uma forma muito rápida, como você bem disse, essa Gaia, esse sistema da natureza vivo já se renovou, né, em parte, né? Algum outro ponto que você gostaria de destacar, de trazer para a gente dessa renovação, Maria? Essa Esse está renovação ela é muito acontecendo.
Oi? Pode falar. Essa renovação é uma coisa assim muito interessante porque não é algo que a gente visualiza sempre e que a gente visualiza com atenção, né? Então a gente acha que a natureza ela só vai se recompor se nós formos lá e plantarmos e aguarmos e nós fizermos alguma coisa. Mas o fato de nós não fazermos nada, simplesmente ficarmos na nossa, promove que ela mesma se recupere, porque a própria natureza, como você colocou, ela tem o seu sistema, ela tem essa autossuficiência de se renovar, de se readaptar e de se reconstruir, né? E voltar novamente. Sim. É lindo isso e também um pouco triste, porque a gente pode pensar assim, mas a quantidade de plástico vai demorar 400 anos para se decompor. 400 anos para o ser humano é demais, porque a gente vive um quinto dessa quantidade de vida, né? Geralmente a média mundial, acho que agora está em 60 e alguma coisa, alguns países a 90, algumas pessoas pouquíssimas a mais de 100. Então, realmente é muito tempo uma sacola que demora 400. Mas a gente pensar, né, tanto numa linha criacionista quanto numa linha lenda de Gamoran, quanto tempo que a Terra existe, quanto tempo que ela continuará existindo, então a gente vê que 400 anos é pouco. Né, e que essa sacola vai sumir e que o planeta Terra continua. Né? Então, exatamente essa consciência de que nós precisamos muito mais da natureza, em todos os sentidos, do que o contrário, né? Tanto Sim. na necessidade da nossa subsistência, né, da nossa sobrevivência, quanto também numa abordagem da capacidade de renovação que ela mesma tem em si própria, né, Marissa? Então, A natureza, ela se recupera sozinha, desde que a gente não fica interferindo e intervindo quando ela consegue fazer isso, né? Esse exemplo é muito importante das sacolas e das garrafas de PETs, porque, assim, 400 anos, a gente não vai viver esses 400 anos, mas as gerações posteriores, os nossos descendentes vão. Então, a gente tem que cuidar para sim, que eles tenham uma qualidade de vida boa, para que a natureza tenha um tempo legal para se renovar, porque, assim, a gente precisou ficar um mês sem sair de casa, sem fazer nada na rua, para a natureza voltar a respirar. Então, assim, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, porque não dá para a gente ficar um mês, todos os meses em casa, né? A gente precisa sair, a sim. gente precisa viver fora. Mas a gente precisa ter um equilíbrio para que a natureza possa respirar por si mesma e se recompor. E Maria, você falou uma coisa muito interessante, a gente precisa sair, né? Vamos falar um pouco aí dos meios de transporte, vamos rememorar Sim. aí os meios de transporte, né? Eu vi uma reportagem que 30% das empresas pretendem manter o home office mesmo após o fim da pandemia, né? O fim da quarentena. Menos, significa menos trânsito, menos agentes poluentes, menos carros, menos mais um monte de coisa. Por exemplo, Marisa, qual é o impacto positivo da natureza dessa redução de translado até o trabalho, sendo que algumas empresas vão manter as pessoas em casa trabalhando com home office? A gente sempre tem a tendência a olhar os grandes poluentes, né? As grandes indústrias e essas coisas. Mas a gente esquece que os pequenos carros são grandes poluentes, porque são pequenos, mas eles são muitos, né? Então é muito importante isso de adaptar o que pode ao home office, porque são menos carros, menos pessoas circulando na rua. E aqueles que vão, se podem optar por transporte coletivo, que o faça. Ou se não, divide o carro. Um carro cabe no mínimo 5 pessoas, né? Então, por que ir sozinho? Você não tem um vizinho que mora perto, que trabalha? Ou um colega que mora perto? Faz carona, divide gasolina. É melhor para todo mundo. É melhor para o meio ambiente, é melhor para o seu bolso. Todo mundo está ganhando, né? Então, todo mundo fica feliz. Porque, assim, o que a gente às vezes esquece, que o pequeno, ele pode ser muito, né? A gente não lembra disso.
Porque eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, fulano faz um pouquinho, esse pouquinho vai virando grande. E esse grande impacta. Sim, sim. Falando nisso, falando em grandes, né? Eu morei em São Paulo e aí a gente também estava falando, conversando sobre isso, né? Sobre essa questão do trânsito, né? Então, pensando num carro e fazendo uma conta bem rasa, viu, gente? Bem conservadora, bem rasa, né? Um carro que cabe cinco, geralmente em São Paulo, já tem muitas reportagens e pesquisas sobre isso. É uma pessoa num carro que cabe cinco, naquele trânsito horroroso. Vamos dividir por três? Imagina o trânsito da sua cidade, imagina o trânsito de São Paulo, imagina tudo aquilo que você vê todos os dias, divide por três. É isso que aconteceria se a gente começasse a ter um comportamento mais coletivo, né? De pensar no outro, de ceder, né? Um pouco, às vezes, eu não vou de carona porque eu tenho que sair tal horário, então porque eu gosto de sair tal horário, mas você pode ceder, você pode adaptar um pouco, né? Você pode ceder saindo um pouco antes, um pouco depois, você pode receber no seu carro, você pode fazer um rodízio aí, uma semana vai no carro, vai no outro, porque eu sei que tem essa questão do gasto, né? Do cuidado com a roda, o pneu é caro e manutenção, mas eu acho que existe uma capacidade de adaptação, né? A gente provou agora, durante a pandemia, como a gente pode se adaptar de uma forma rápida e intensa, né? Em muitas categorias aí de adaptação, que, gente, a gente fez assim e nos adaptamos. Não é mesmo, Marissa? Falta um pouco essa visão coletiva, né? Sim. Falta essa visão coletiva, falta esse diálogo. E assim, você pensa no outro. Você trouxe um ponto interessante, porque muitas pessoas falam assim, gente, eu vou fazer esse esforço, mas fulano, beltrano, ciclano, o resto do mundo não faz, eu não vou salvar o mundo, né? Mas como você disse, você pode ter essa ótica de que não vai salvar o mundo, mas você pode então pensar no seu orçamento, já que você quer pensar em alguma ótica que seja mais lógica, né? Mas menos sonhadora, né? Se é que a gente acabou de comprovar agora na quarentena que salvar o mundo não é tão sonhador assim, porque em menos de 6 meses a gente viu um buraco na camada de ozônio diminuir, né? Por uma redução aí da indústria, né? É claro que a gente teve outros fatores tristíssimos, né? O principal deles, a morte de pessoas. A gente tem uma crise econômica acontecendo que vai piorar nos próximos meses, no próximo ano, mas a gente teve uma experiência maravilhosa que de outra forma a gente não teria, que é essa realidade da natureza se reerguendo num curto espaço com a nossa ausência, né? Uma outra coisa muito interessante, Marissa, para quem mora perto de bosques, né, de parques, a gente tinha o comportamento desses animais de zoológicos se alterando, né, dos parques se alterando. Então, a gente tem um comportamento, às vezes, alguns animais de zoológico que há muito tempo não se reproduziam e se tentava que houvesse essa reprodução, isso não acontecia, e agora aconteceu por causa de um silêncio, de uma rotina, de uma paz que eles tiveram agora, né? E Marisa também alguns animais silvestres que estavam nesses parques, estavam acostumados a serem alimentados pelas pessoas e que agora, com a ausência dessa alimentação, eles têm invadido aí o espaço urbano, Marisa. Como que a gente lida com isso? É muito interessante isso, porque assim, com os humanos na sua vida normal, a gente acaba acuando os animais naquele cubículozinho deles. E eles não saem dali porque tem gente nos outros ambientes. E ali é cômodo porque a gente vai e alimenta, né? Os alimentos ficam mais fáceis porque tem grande circulação de pessoas em volta. Com os humanos confinados, eles viram a possibilidade de explorar novos ares. E eles foram, porque é natural, é instintivo isso, né? Se você tem liberdade para ir para um lugar, você vai explorar esse lugar. E uma coisa muito interessante é que eles vão explorando e eles vão mexendo em tudo que eles encontram pela frente, em busca de coisas para se alimentar, descobrir o que é. Então, uma coisa que assim, a gente precisa entender primeiro de tudo. É animal silvestre, não é animal doméstico. Você não mexe, você não brinca, você não chama para perto de você, você mantém distância, né? Você pode deixar uma banana, uma frutinha ali no seu quintal, lá na rua, para ele mexer, mas você ir até ele, não. E se ele vir até você, você vai recuando.
Porque a gente não sabe qual vai ser a reação desse animal, se esse animal transmite doenças, se ele é um animal Sim, raivoso, né? Então a gente não tem sim. como prever, porque ele é um animal silvestre, ele não é um animal que foi educado, que foi adestrado, né? Está acostumado, né, com a presença humana, né? Foi domesticado, né? E Sim, muito interessante também esse comportamento dos animais invadindo a cidade, e eu tenho um pouco de dó deles, porque espantados, né? Que lugar é esse agora que eu precisei vir para procurar comida, né? Então, assim, aí você vê também como que o comportamento, né, tanto nessa questão da reprodução dos animais nos zoológicos, quanto essa invasão do animal silvestre, né? Então, essa necessidade dele, essa dependência dos animais de parques e bosques, né? Ali dentro de ambientes urbanos, como você falou, da circulação para que sejam alimentados, né? Então, também para se repensar esse nosso retorno, né? O que a gente tem interferido, né? Então, inclusive há animais como os cervos nos Estados Unidos, sim, macacos na Índia, no Brasil, aqui em Mato Grosso, alguns casos de tucanos, né, realmente no quintal das pessoas. Então, a gente realmente ter esse cuidado, né, do distanciamento, como você diz, não tratar esses animais como animais domésticos, né, domesticados, né, que é a tendência de achar tudo muito lúdico, né, buscar o lúdico aí e achar que essa interação é natural, não é natural. sim. É muito interessante. Tem pessoas que eu conheço que nasceram, cresceram dentro da cidade e nunca foi assim para o mato, para um acampamento no mato. E durante a pandemia ouviu os pássaros cantando. Nunca tinha escutado os pássaros cantando. E isso é uma coisa muito interessante, porque com o barulho, com a movimentação dos seres humanos, os pássaros não cantam. Eles não cantam quando tem barulho. Eles cantam só no silêncio. Então, muita gente pôde ouvir, às vezes até mesmo pela primeira vez, né? O cantar dos pássaros. Isso é muito legal. Pássaros diferentes, né? Como você disse, o tucano. A minha tia mora em Pindorama, uma região do interior de São Paulo, e na casa dela tem bastante árvore. E um dia ela estava fazendo café e ouviu um barulho estranho. Que ela foi olhar, era um tucano na árvore dela. E ela falou, mas que bicho é esse? Não sabia nem que animal que era. Aí ela foi pesquisar e descobriu que era um tucano, né? Porque Então, assim, existem, gente. Por exemplo, você ouviu agora a Marissa falar que bicho é esse, como ela não sabia, todo mundo sabe que é um tucano, porque existem diferentes tipos de tucano, gente. Não, sim, não é só aquele tucano clássico, né, que a gente conhece, aquele bicolorido, existem diferentes cores e tipos de tucano. Então, isso também, né, eu acho que o nosso conhecimento também é limitado sobre a variedade, né, da natureza, também causa um espanto muito grande na gente, né? O espanto é mútuo, não é? O espanto é, é mútuo. A natureza está espantada, nós estamos espantados. O espanto é mútuo. Marisa, eu sei que você é muito estudiosa. Fala um pouco pra gente sobre o que você estuda atualmente e o que você tem aí mais para trazer pra gente nesse momento, nessa live. eu estudo enfermagem e ciências biológicas. Eu comecei ciências biológicas para complementar a enfermagem, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo corpo humano. E eu acabei descobrindo novas coisas, não que eu não sabia, mas descobrindo novos prazeres, né? Na biologia vegetal, na biologia animal. Aquilo que antes para mim era uma coisa super tediosa e tal. Eu descobri que, não, na verdade, não é tão simples como eu pensava. E é muito legal, é muito interessante, tem muitas coisas a se conhecer, né? Sim. Algo que ultimamente tem me chamado muita atenção é a água, a composição da água, a forma como que a água trabalha, os rios, os lagos, os mares, né? E é uma coisa que antigamente eu nunca pensaria a respeito, nunca pensaria em estudar a respeito, a ler a respeito. E hoje eu venho lendo, e é muito interessante que essa questão nossa de interação que a gente pode trazer para cá é que a nossa interação com a natureza também interfere no ciclo das águas e na qualidade das águas. E isso é algo que volta para a gente, né? Então, a gente que mora aqui no Paraná,
A gente está vindo de um longo período de estiagem, né? E começou a chover esse fim de semana. Vamos ver se vai continuar aí chovendo, né? A gente precisa muito dessa chuva. E isso é muito importante. Por quê? Porque a água é vida. E a gente precisa de água. Sim, 70% do nosso corpo é composto de água, né? E a gente precisa entender que a gente precisa cuidar da água. Cuidar da quantidade de água que a gente gasta, cuidar da forma, novamente, como descartamos o nosso lixo, porque sim, o lixo, ele, do descarte incorreto, bueiro, vai para a água, joga na terra, terra suga a sujeira, vai para o lençol freático e interfere na água. Então, assim, a gente tem que entender que tudo uma hora vai voltar para a gente precisa cuidar. E é uma coisa assim que às vezes a gente não pensa, né? Eu mesma era uma pessoa que isso passava batido para mim, e agora, estudando a respeito, com mais incisão, eu comecei a reparar e ficar atenta. sim. Até mesmo essa questão dos lixões, né? Então, você tem um chorume ali que ele é sugado e lençol freático, não é? Essa questão aí, a gente é tudo interligado, né, Marisa? Aí a gente Sim, retorna realmente essa questão do home office, do trabalho no escritório. Então, a gente estava falando também sobre o copo de água, né? Pega o copo descartável para beber dois dedinhos de água e já joga o copo fora, né? Em casa, não. Em casa, você vai usar seu copo de vidro, você vai lavar o seu copo de vidro, seu copo preferido aqui, né? Do café, da caneca, né? Como você colocou, você trouxe também a questão que as empresas colocam, né? Ah, adote seu copo, né? Vem com seu copo plástico, então com a sua caneca para tomar sua água, seu café, isso a gente acaba não usando no dia a dia, né? sim. Então, esse consumo exagerado também e um ambiente de trabalho a gente tem dos descartáveis, né? E que também é mais um ganho, e que também tem a ver com a água, com o consumo de água, É, né? Ah, por que tem a ver com a água, gente? A quantidade de carne que você come tem a ver com a água. Por quê? Porque o animal ele bebe a água ali e você precisa de uma quantidade de água para soja, porque ele come soja, e a sim, indústria usa a água para resfriar a ali dentro das carne. indústrias. Né? Exatamente essa água quente, essa água com sujeira, ela retorna para o rio, e o peixe não quer essa temperatura de água, você mata aí, né, os peixes por causa disso. Então, realmente, esse ciclo da água, mais indústria, mais comportamento humano, é muito alterado com essa ausência, né? Alterado aí, no caso, para melhor, com essa ausência do humano nesse ritmo, né? De Sim, indústria, de produção, de tudo mais, né, Marisa? sim. Isso é muito interessante, porque a gente não percebe o quanto que influencia, né? Você citou um ótimo exemplo, que a gente come carne, a vaca, o boi bebe água, né? Usa essa água para regar a soja, né, para regar os alimentos que a gente também come. E qual é a qualidade da água que a gente está levando para ser usada nisso, né? Porque assim, a água que sai da nossa torneira é uma água que foi tratada, é uma água que passou por um tratamento químico. A água que o boi bebeu, você tem certeza que também foi tratada? Ou é a água que foi recolhida do rio, né? Porque a água que é recolhida do rio, ela não é tratada. Essa água é potável? Ela tá Ela limpa? já veio de uma indústria, né? Esse rio já passou por uma É. região industrial. Então, assim, Gente, é muita toxina, gente. e tudo volta pra gente. Maressa, o que que mais te deixou espantada, ou pro bem ou pro mal, né? Um espanto bom de encantamento ou um espanto de tristeza nessa relação natureza, tanto os animais, né, quanto a natureza mesmo, agora, e humanos, agora durante a pandemia, o isolamento social. Eu fiquei maravilhada com essa recuperação da natureza, com essa é, clareza das águas lá em Veneza, o retorno dos animais nas praias aqui. Isso foi algo que encheu o meu coração.
Porque quando a gente estuda sobre isso, a gente tem uma tendência a ser bem pessimista em como as coisas vão ser. Porque a gente não pode prever, porque tem muita interação sendo envolvida. E isso foi algo que me deixou encantada. O quanto um pouquinho de nós recolhidos permitiu que a natureza, em sua grandiosidade toda, se recuperasse, se mostrasse ainda tão incrível quanto ela já é para nós. Mas uma coisa que me deixa triste é que, assim, mesmo as pessoas vendo em grandes manchetes essa recuperação, elas continuam tendo esse comportamento porco de jogar as coisas no lixo. Então, assim, a gente já teve agora, dessas últimas pesquisas, desses meses, muita máscara descartada incorreta. Isso. Que tá indo para o rio, gente, animal enroscado. Esses dias eu tava indo trabalhar, eu fui andando, aí tem essas calçadas ecológicas, três máscaras jogadas no chão. Sim, as pessoas já recolhendo, né? As pessoas que fazem limpeza em rio, recolhendo assim, em massa. Tal qual as sacolas plásticas, né? Que todo mundo fala das sacolas plásticas, que podem facilmente ser substituídas por ecobag, caixa de papelão, enfim. Sim. As máscaras já aos montes poluindo. É inacreditável. É uma coisa assim que assim, eu me pergunto o quão o ser humano é cego de não ver que isso faz mal para si próprio, né? Porque tem um lixo ali na esquina, por que joga aqui na grama, na terra, no chão? Você vai ter que andar até na esquina também. O que custa segurar 5 passos e jogar? É uma mudança cultural, né? Uma mudança cultural que, infelizmente, está demorando demais para acontecer. Está demorando, Sim. porque antes eu até concordo, e aí tem algumas séries muito legais sobre isso. Eu assisti Mad Men na Netflix, assista, e é muito interessante que ela traz a Nova York aí, dos anos 50, 60. Ela basicamente fala sobre publicidade. Só que o interessante dessa série é que ela aborda todo o contexto do dia a dia das pessoas, né, da década de 50 e de 60, de uma forma muito realista, e ela vem trazendo esse comportamento em relação ao lixo, né? Então, é uma cena que hoje a gente fica chocado, mas que eles colocaram isso para mostrar que era muito comum esse tipo de comportamento. Eles vão até o Central Park fazer um piquenique, e aí terminam, né, o papel do guardanapo e tudo mais aqui em cima da toalha do piquenique, e ela simplesmente sacode, né, a personagem principal, sacode a toalha, e o lixo ficou ali na grama e ficou por isso mesmo, e saíram e foram embora, nessa questão do cigarro em todo e qualquer local. Então, isso que hoje, né, hoje choca a gente, nessa série Mad Men é muito interessante para isso, porque ele mostra que antigamente não chocava, era aceito, né? Então, eu até entendo que existia falta de conhecimento, falta de comunicação sobre esses aspectos há 40 anos atrás. Há 40 não, há 60 anos atrás, 60, são 40 até 2000, mas nós estamos em 2020, né? Gente. Então, olha só, eu até concordo que existia falta de conhecimento, de pesquisa, de comunicação adequada, mas não é a realidade hoje em dia. Hoje em dia todo mundo já sabe, a gente aborda isso na escola, eu sou professora, então a gente aborda isso desde a educação infantil, né? E conhecimento ele está aí, a gente tem os meios de comunicação, a gente tem muitas empresas fazendo campanhas em relação a isso, né? Porque é bom também para iniciativas mesmo, né? É interessante para eles ter esse retorno da população, reconhecer ali essa empresa como amiga da natureza, né? Então, independente de qual é a intenção da empresa com esse tipo de abordagem, então essa comunicação ela já existe, né, Marisa? Mas Sim. a mudança de comportamento, ela não acontece. Sim, é um assunto que, assim, não é um tabu, não é um assunto que ele é escondido só para algumas pessoas, ele é um assunto que ele é extremamente divulgado. E as pessoas ainda assim insistem em não ouvi-lo, né? A gente vê todos os anos aqui no Brasil enchente em Santa Catarina, no Rio. Esse ano, no começo do ano, a enchente que houve em BH, que destruiu ruas. Gente, destruiu. Coisas que assim a gente não pode controlar a quantidade de chuva,
Mas se a gente cuidar dos lugares que escoem a chuva, a gente consegue manter um equilíbrio, né? Então, assim, Sim, eu andei hoje e eu passei por um bueiro que estava entupido de lixo, sim. entendeu? Então, se chover muito, É aquela muito rua é uma difícil. rua que vai alagar. A escola que minha Sim, mãe dá aula alagou. Alagou a sala da diretoria, a secretaria, que ela foi levar material para as crianças, e uma parte da escola está alagada. Por quê? Porque não tem para onde escorrer água, né? Então, e uma assim, a questão gente precisa cuidar. básica, né? O lixo. Se responsabilize pelo seu lixo, não é? É uma questão básica. É uma questão Sim, básica. Olha, vamos vocês que estão assistindo no gravado, vocês estão aqui com a gente ao vivo, vamos focar, dever de casa, como boa professora que eu sou, vamos focar, apesar do que atualmente, com as metodologias ativas, a gente tem uma pré-aula, né? Mas como a gente não teve pré-aula, nós só tivemos agora este momento de rica discussão, e discussão em relação à troca, né, de conhecimento, de conversa. Então, vou deixar um dever de casa para vocês. Vamos observar as máscaras, ok? Vamos observar as quantidades de máscaras jogadas no lixo, jogadas na rua, jogadas no rio. E, enfim, gente, comente aqui no IG. Esse vídeo vai ficar no IG, depois ele vai para o YouTube, quando eu conseguir fazer edição. E comente aqui embaixo aonde você encontrou uma máscara, um local completamente adequado que você encontrou uma máscara. Vamos observar por quê. Porque qual que é a diferença da máscara para a sacola plástica? A sacola plástica as pessoas podem ainda alegar que vem de uma herança cultural que ainda não se adaptou. A máscara não faz nem 6 meses. Né? e Então, se não, possível, pega a máscara e joga fora, né? de forma Recolhe o adequada, né, lixo, Maria? recolhe o lixo e joga fora. Isso, você que faz enfermagem, qual seria a forma correta aí de você conseguir encostar nessa máscara para jogar fora? Não é com a sua mão, né, Marisa? Porque a gente não sabe como está usando essa máscara. Como que a gente pode Se fazer isso? você tá na rua e viu ali, vê se você tem um papel na bolsa, um papel ou uma sacola, por exemplo. Eu sempre carrego uma sacola para pôr o meu lixinho mesmo para jogar depois quando eu chego em casa. Então pega, sempre protege sua mão. Nunca rela no lixo com a sua mão desprotegida. Então, se você não tem sacola, vê se tem um papel, vê se tem alguma coisa para tirar e aí você embola e joga no lixo no primeiro lixo que você vê. Sim, muito bem. Ok. Nunca tenha Com um essa contato super direto. dica, isso, ótimo. Marisa, eu quero agradecer mais uma vez a você o tempo e essa retomada que a gente teve agora no final. Acho que ficou perfeito. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por tudo que você trouxe para a gente, muito obrigada por essa conversa super importante, obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Foi um Obrigada a prazer. todos vocês. O prazer foi todo meu e obrigada a todos vocês que retornaram agora nessa segunda parte e que estiveram com a gente até agora. Um beijo, uma boa noite, dever de casa, hein? De olho nas máscaras, não é, Marista? Isso aí. Beijo, Tchau, pessoal. Marista. Vamos falar com você. Tchau, gente.